Esta arte que eles lançaram ficou muito boa. Vamos falar da Hauptmann Friederike von Goltz. Como eu já falei tudo sobre o Estado Livre da Prússia e este conteúdo que eles lançaram é um pouco curto, eu vou falar algumas especulações no final, o que eu acho que será o Estado Livre da Prússia quando eles aprofundarem mais na lore deste governo. O Estado Livre da Prússia é repleto de linhagens nobres, muitos dos quais conseguem traçar as suas raízes e origens até a Ordem Teutônica, que na verdade ainda existe em Três Cruzeiros. Se você for ver o mapa, o Estado Livre da Prússia fica próximo à Ordem Teutônica. Mas no caso eles estão se referindo à ordem durante o período da Idade Média, provavelmente. Porque durante a Idade Média, momento professor de história chato, a ordem ocupava dois grupos. A Ordem Livônia, que era no norte, onde é a atual Letônia, Estônia e Lituânia, mas que também fazia parte da Ordem Teutônica, era só um ramo, com a sede em Riga, e a Ordem Teutônica propriamente dita, que abarcava o norte da Alemanha e uma boa parte do norte da Polônia. Em Três Cruzeiros, a ordem se limitou ao norte. E, dadas as fronteiras do Estado Livre da Prússia, dá para acreditar que a Ordem Teutônica no sul se converteu no Estado Livre. A ordem foi fundada em Três Cruzeiros logo após a primeira heresia, e a família von Goltz é uma dessas linhagens, traçando desde o início a guerra contra os hereges. Mais próximo a 1914 nasceu Frau Friederike, e ela não se contentou em simplesmente descansar sobre os louros heróicos dos seus antepassados. Ela ansiava por elevar o legado de sua família e ganhar um lugar cobiçado na linha dos Storstruppen, que eu já fiz um vídeo aqui no canal e estará fixado. Mas, como um breve resumo, os Storstruppen são a tropa de combate de trincheira do Estado Livre da Prússia e ajudam o Duque de Nova Antioquia a enfrentar os hereges. Durante muito tempo, as mulheres foram tradicionalmente não proibidas, mas pelo menos desencorajadas de procurarem tais cargos. Um cargo de combate dos Storstruppens era eminentemente masculino. As mulheres deveriam estar ligadas às médicas de combate. E, pelo amor de Deus, nunca às freiras estigmáticas. Mas Friederike, imediatamente, logo quando virou uma jovem, decidiu mudar isso, contestar esta tradição. Ela trabalhou de forma dura e incansável, buscando aprimorar suas habilidades de combate, aprendendo com vários mestres distintos, grandes guerreiros, as habilidades de atirar, lutar, duelar, com uma variedade de espadas. Os mais grisalhos dos veteranos e habilidosos mestres de lâminas ensinaram-na dia e noite por muitos anos, até que ela entrou no campo de batalha como uma Yeoman nas fileiras do 6º Batalhão de Gardenkorps. Após uma década de combate, ela se viu ganhando uma grande variedade de cicatrizes, mais experiências, bem como uma rápida e talentosa ascensão na hierarquia. Logo, a desconfiança de seus companheiros soldados mudou-se para uma devoção e respeito marcial, pois apesar de romper uma tradição histórica de mulheres serem desencorajadas ao combate dos Storstruppen, ela sempre foi muito leal às tradições da corporação, e segundo o que dá a entender pelos tomos lore, extremamente respeitosa para com seus oficiais e para com sua nação. Na batalha, ela sempre se encontrava onde quer que a luta fosse mais sangrenta e violenta junto com seus camaradas. Apesar de ser habilidosa com a arma, ela teve a especialidade em se tornar um Hauptmann. Guerreiros com uma armadura extremamente resistente e com uma espada tão grande e tão bem preparada, uma das mais poderosas armas inspiradas na criação do Senhor para destruir os hereges. A armadura dela foi feita à mão pelo seu armeiro pessoal, o que permite uma velocidade e mobilidade suficiente para poder lutar consistentemente no combate. A poderosa espada divisora de tanques. Sim, ela é capaz de cortar um blindado, devido ao metal produzido com uma tecnologia muito especial, que eu já falei no vídeo sobre os Hauptmanns, para destruir os comandantes e extirpar os arrogantes duelistas do mundo inferior. Estes feitos e o valor que ela carrega por si só já teriam rendido a ela um elevado respeito no alto comando, mas a Hauptmann Friederike von Goltz não deseja deixar o campo de batalha. Ela não busca retornar para os grandes castelos da sua linhagem, muito atrás das linhas de frente. Não, nas vésperas de batalhas violentas, Friederike reza aos seus santos padroeiros, veste a sua armadura artesanal antes de polir a sua lâmina. Espada essa feita com as ligas mais puras de orichalcum, ou orichalcum. Como vocês sabem, o orichalco, aquele metal extremamente poderoso desenvolvido pelas forjas fiéis, pronta sempre para abater qualquer um dos seus inimigos que esteja diante dela, em defesa do Estado Livre da Prússia, da tradição teutônica germânica, do Sagrado Principado de Nova Antioquia e das forças do Nosso Senhor.
E esta é Frederica von Goltz. E agora terminando este tomo, olha esta arte, maluco! E foi feita por Loic Muzi. E é o que eu volto a dizer, eu falo e reitero, eu acho que quem faz a arte ou dá pitaco no tomo de lore ou o faz. Porque eu não consigo conceber que este tipo de tomo, tão bem fundamentado, falando de um personagem histórico defendendo a sua honra e tradição, mesmo mudando uma tradição clássica de não permitir mulheres no campo de batalha, do Estado prussiano no caso, não é o mesmo que escreve sobre os santuários ancoretas. Ou coisas piores da tropa dos fiéis. Dos hereges, tudo bem, herege é herege. Tirando o bezerro de ouro que me fez passar mal, que também ainda assim tá muito bem feito, tem que ser assim mesmo, a tropa do mal tem que ser assim. Os fiéis, eu gosto de tropas fiéis assim, são indivíduos lutando pelo correto em um universo grimdark. Na arte você pode ver como tá tudo decadente, pegando fogo, tropas morrendo, monstros cercando eles. Mas no centro da imagem estão eles lutando pelo que acreditam. Ela com a espada dela, os Hauptmanns e os Stormtroopers lutando na trincheira. Um universo onde está tudo ferrado, um grimdark, mas os humanos resistem contra as maiores impiedades. E isso eu acho maneiro. Agora vamos falar um pouquinho do que eu estou achando do Estado Livre da Prússia. Como vocês sabem, o mapa não deixa bem claro onde é o Estado Livre da Prússia. Tem dois locais que são possíveis acima do Sacro Império Romano Germânico e acima da Polaco-Lituânia. Tem duas bandeiras, uma amarela e preta com corações e uma amarela com uma águia dourada. As duas podem ser o Estado Livre da Prússia. Eu pessoalmente acho que seria a águia vermelha no fundo dourado, na capital em Potsdam. É onde eu acho que combinaria mais. Dadas as fronteiras, parece que o outro lugar faz parte do Sacro Império Romano Germânico. Mas o governo do Estado Livre da Prússia é extremamente interessante. Eu gostaria de uma lore só falando sobre este governo. Por quê? Se vocês já viram os 3 vídeos sobre o Estado Livre da Prússia, que eu juntei em um vídeo só, se você quiser tá aqui em cima na descrição, o Estado Livre da Prússia é uma democracia no meio de 1914 que é inspirada teoricamente na Idade Média. Mas tem nobres. Como isso pode ser? Porque geralmente onde tem nobres, a aristocracia é uma monarquia. Tem o rei e tem os nobres. Pode até ser uma monarquia democrática. Nada impede isso. A Inglaterra, o Japão, mais ou menos, o Império do Brasil. O Império do Brasil era mais aristocrático, né? Votava em torno de 10% da população, então é mais para uma aristocracia. Mas fato é, uma monarquia pode ser democrática. Mas eles dão a entender que é uma república o Estado Livre da Prússia. Ou seja, não tem um rei. Não é igual o Sacro Império Romano Germânico, que tem um imperador. Logo, tem um líder com mandato determinado, provavelmente um presidente. Mas a nobreza ainda existe. Eu acho isso muito engraçado. Eu não conheço nenhum exemplo histórico que tem uma nobreza hereditária de sangue sem ter um rei constituído, ou um imperador, ou alguma questão monárquica. Até mesmo em ditaduras personalíssimas, como na Coreia do Norte, em que a família Kim Jong na prática governa como se fosse uma monarquia absoluta, foi o avô, foi o pai, agora é o filho, provavelmente vai se manter na mesma família. Teoricamente, eles se dizem como líderes ou presidentes vitalícios. E tem grandes oficiais que garantem o militarismo, a militar ou grandes oligarcas. Não tem nobres com título de nobreza, papel de nobreza. Eu não conheço nenhum paralelo real, e olha que eu sou formado em história. Eu acho que o único paralelo que eu poderia conceber é a República Romana, não o Império, a República. A República Romana, teoricamente, tinha um Senado e foi abolido o rei. Mas tinham os patrícios, que era uma classe nobre. Porque nas repúblicas da Idade Média, a Sereníssima República de Veneza e a República de Gênova, tinham aristocracias, mas eles não tinham títulos de nobreza na prática. Eles eram burgueses, eles eram importantes, eram ricos, mas eles não tinham um papel que dizia sou melhor do que você, ou eu sou um nobre e você é um plebeu. Não, eram todos iguais, só que tinha alguns que eram mais iguais do que outros. O único exemplo histórico que eu lembro é a República Romana, que os patrícios herdaram seus títulos nobres da época do Reino de Roma, mesmo que o rei e a monarquia tenham sido abolida, e ficaram existindo até o Império durante toda a República. E os títulos teoricamente ainda valiam, porque não foi feita uma lei que os revogou. Eu não conheço nenhum outro exemplo histórico de uma república que tenha nobres, com exceção de Roma. E agora em Trent Crusade, o Estado Livre da Prússia. Eu acho que é isso, é como se fosse Roma, a Roma antiga. Se você gostou desse vídeo, falando um pouco da lore e confabulando aqui na teoria e pensando, inscreva-se aqui, curta, comente, veja outros vídeos, tem vários aqui no canal. Eu fiz um vídeo sobre Space King que ficou muito bom, tá aqui no final se você quiser assistir. E aqui à esquerda sobre as tropas do Estado Livre da Prússia. E se você conhecer outro exemplo histórico de uma nobreza de direito, não de fato, uma nobreza de direito, de papel, num mundo que não tem uma monarquia, um rei, me fala aqui embaixo, tirando a República Romana, que eu gostaria de saber para me lembrar.
Obrigado, até a próxima, aqui é o Arauto, e lembre-se, parafraseando o lema de Nova Antioquia, com lealdade e fé, que o nosso Senhor nos guie.